Bom dia, pessoal. O que mais é possível para hoje? Tava aqui, né, preparando o material para a dinâmica de hoje à noite. Porque assim, ó, por mais que já faça muitos anos que eu seja consteladora, sempre que eu vou fazer alguma dinâmica, eu me conecto, né, com o grupo, com a egrégora do grupo que se formou e com a energia do momento, porque toda vez que a gente lê um livro, que a gente faz um curso, que a gente assiste um filme, que a gente entra em contato com as outras pessoas, a gente vai mudando, né? A gente vai recebendo informações do meio, vai recebendo informações daquela leitura, vai mudando os nossos conhecimentos, vai mudando os nossos pontos de vista. Isso de uma maneira muito dinâmica, embora muitas vezes a gente não perceba, porque é natural do ser humano, né? A gente tem essa habilidade de receber de tudo, né? Do meio, das pessoas. O que hoje é estudado na epigenética. A gente recebe tanta informação do meio e de tudo com o que a gente interage, que já se sabe que isso pode até modificar o nosso gene. Mas enfim, né? Deixando de divagar sobre isso, sobre o receber. Tava eu aqui, né? Dando uma olhada nos materiais que eu tenho de constelação familiar para preparar a dinâmica sistêmica que vai acontecer hoje de noite, que é a respeito de... que é pra gente abrir o receber a respeito dos nossos ancestrais. E para quem conhece constelação, estudou um pouquinho, ou já viu aquele filme Uma Nova Mulher, existe um seriado, né, no Netflix que se chama Uma Nova Mulher, que tem bastante informação sobre constelação e de como que funciona essa questão do campo quântico, da conexão que a gente tem com os nossos ancestrais, com os nossos familiares. Sabe que quando a gente fala em ancestralidade, que é quem veio antes da gente, existe uma das leis que se chama, uma das ordens, né, criadas pelo Bert, ou observada pelo Bert, que foi o pai da constelação, que é a lei da hierarquia, né? Que quem vem antes ocupa um espaço na hierarquia que é mais alto do que o nosso, que veio depois. Assim como quem vier depois da gente, os nossos descendentes, estão abaixo da gente. Esse é o ponto de vista, um dos pontos de vista, né? Uma das leis sistêmicas, a lei da hierarquia. E hoje a gente vai fazer essa dinâmica sistêmica para encontrar o nosso lugar, nossa posição de poder perante, né, a ancestralidade. E pesquisando aqui, eu peguei um texto do Bert, né, do Bert Hellinger, que é a respeito dos campos do espírito. E esse texto sobre os campos do espírito fala mais de uma outra lei, que é a lei do pertencimento. E aí eu vou ler para vocês aqui uma parte, um trecho, né, desse texto, e depois eu vou fazer a conexão, onde é que eu quero chegar, né, com essa história do pertencimento, da hierarquia, da ancestralidade e do receber de tudo e de todos, que tudo tá conectado. Então assim, lendo aqui, né, o texto do Bert. Os campos do espírito. Cada um de nós se move em um campo do espírito. Nesse campo, tudo o que em uma família alguma vez está presente. Ou seja, tudo que aconteceu com os nossos ancestrais, com os nossos antepassados, está presente em nós, no nosso campo familiar, no nosso clã, até hoje. Todas as pessoas que algumas vezes tenham pertencido a essa família, encontram-se presentes nesse campo. Tanto todos os mortos e também todos os fatos ocorridos. Ou seja, nossos familiares que a gente nem veio a conhecer, nossos ancestrais que a gente não conheceu, que já morreram, eles pertencem ao nosso campo e eles estão presentes em nós, na nossa vida, na forma como a gente funciona, nos padrões que a gente segue, muitas vezes nas programações que são induzidas, né, de forma inconsciente. Continuando aqui o texto. Essa compreensão tem consequências de amplo alcance. Nenhum de nós pode desfazer-se de algo que lhe pertence. E aqui entra a lei do pertencimento. Ou seja,
Se aconteceu com alguém na nossa família, nos pertence também. Ou seja, não adianta a gente excluir. Vamos supor que na tua ancestralidade tu ficou sabendo de uma história onde um tataravô teu matou uma pessoa por causa de uma terra, por exemplo. Né? Ou aconteceu uma questão de abuso. Pegar um exemplo aqui. Um bisavô abusou da tua bisavó e acabaram criando um vínculo, se casaram, né, a partir disso. E ela tem essa história de abuso, né? Ela recebeu esse abuso, ela foi abusada. Mesmo assim, se conectaram, porque vamos combinar, né, que antigamente, muito nos tempos remotos, não existia essa história de tu se apaixonar, se encantar pela pessoa e se relacionar. Muitas vezes esses casamentos eram feitos de maneira como um contrato, né? As famílias se conheciam, era interessante para os pais e sem julgamento, gente, era assim que funcionava, e eles entendiam que isso era o certo, faziam as pessoas se casarem. E muitas vezes um não gostava no outro e de repente para aquele casal ali ter relações era abusivo para os dois no começo, né? Porque não se conheciam, não se gostavam, estavam juntos porque foram conectados pelos familiares. Dando um exemplo. Isso pertence à tua história. Não tem como excluir isso. Por mais que de repente essa bisavó, esse bisavô, né, levar adiante a família, o fato que aconteceu antes vem junto. Pertence a esse clã, a história desse sistema. É sobre isso aqui, dando esses exemplos, tá? De novo, retomando tô sendo bem didática e depois eu vou dizer pra vocês onde eu quero chegar com esse assunto. Ó, nenhum de nós pode desfazer-se de algo que lhe pertence, ou seja, a gente não pode se desfazer se na nossa história teve alguém que matou alguém. Se lá na nossa ancestralidade alguém sofreu abuso ou abusou de alguém, isso tudo pertence à nossa história, né? A gente não pode se desfazer se de repente lá na nossa memória celular existe o fato de que algum ancestral de nós, sei lá, estava se deslocando de navio para vir, né, para se tornar um imigrante aqui no Brasil e morreu. Isso faz parte da nossa história. A gente carrega toda essa história, né? Ó, em nossa família não podemos desfazer-se de nenhuma pessoa. Ou seja, se tu teve um ladrão na família, se tu teve um abusador, se tu teve um assassino, né? Se tu teve uma pessoa que tu julgou de má índole, isso tudo faz parte. Não tem como excluir isso do teu sistema. Aí aqui ele dá exemplos, tá? Por exemplo, não podemos desfazer-nos de uma criança abortada. Tampouco podemos desfazer-nos de uma criança que se perdeu. Nem podemos desfazer-nos de uma doença. Nem podemos desfazer-nos de um parceiro anterior. Todos estão presentes nesse campo. Todos os integrantes nesse campo têm o mesmo direito de pertencer. Todos os que foram excluídos seguem tendo um efeito nesse campo, até que cada um dos excluídos consiga recuperar novamente seu lugar. Somente assim chegará a calma a esse campo. Então, aqui a gente está falando, né, da lei da hierarquia. Tudo que vem antes, de alguma maneira, faz parte da nossa história. E está falando da lei do pertencimento. Independente de como foi ou como aconteceu, isso faz parte, não tem como excluir. Vamos supor, a mulher sofreu um aborto espontâneo. Mesmo sendo um aborto espontâneo, aquele ser, né, aquele filho não nascido faz parte do sistema, tem que ser incluído. Em algum momento, né, o casal resolveu que não tinha condições de ter aquele filho e por alguma razão resolveu abortar. Essa criança abortada, não nascida, também faz parte desse sistema, também tem que ser incluída. E aí entra um pouco do receber, no sentido de que como seria se abrir para receber tudo que aconteceu do jeito que foi. Quando a gente se abre, sai do julgamento, né, vai para um espaço de mais clareza sobre o nosso campo, e é isso que uma constelação faz, ou um exercício sistêmico, estilo que a gente vai fazer hoje à noite em grupo. Quando a gente se abre para ir para o espaço de perceber
né? E receber tudo do jeito que foi, a gente consegue se liberar desses pesos. É incrível o que isso faz, né? De maneira... A gente muitas vezes carrega isso como um peso por não excluir. Tudo que a gente reage ou resiste, isso é uma... Existe até um processo corporal do Access, que é o BMM, que fala sobre isso. E a gente acaba copiando aquilo, né? Tudo que a gente reage ou resiste, aquilo gruda na gente com muita força. Então, vamos supor, né? Tua mãe e teu pai tinham um relacionamento onde vocês brigavam demais. E aí esse pai, por exemplo, batia na tua mãe. E aí, de alguma maneira, esse homem foi excluído. Eles resolveram se separar em algum momento e tua mãe disse, não, teu pai não presta, não sei o quê, e tu exclui esse homem do teu sistema. É bem provável que no momento que tu faz essa exclusão, né, e a gente não tá falando aqui se isso é certo ou se é errado, eu só tô trazendo aqui o ponto de vista de como isso funciona numa constelação. Quando tu afasta, né, esse homem do teu convívio, que é o teu pai, tu exclui ele, o que acontece? Tu acaba, muitas vezes, saindo do teu lugar de filha, por exemplo, ao julgar o pai. Tu perde o teu poder, porque tu sai do teu lugar de filha, né? Lei da hierarquia, ele veio antes. E muitas vezes tu vai criar situações na tua vida de relacionamentos que também vão ser abusivos. Ah, mas quer dizer então que eu vou casar com um cara que vai me bater? Talvez não. Talvez... tu se case com um cara que seja abusivo de um outro formato, né? Num formato de um abuso verbal, um gaslight, né? Que é aquele julgamento refinado, que tu quase não percebe, que muitas vezes tu te bota no lugar de errado. Pode ser que não, pode ser que tu tenha um casamento maravilhoso, mas daqui a pouco tu encontra uma chefia que é super abusadora contigo, né? Que de alguma forma tu se sente agredida pelaquela chefia, ou por grupos de amigos, né? Tu acaba também se excluindo psicologicamente. Daqui a pouco pula uma geração, tem muitas coisas, muitas vezes, por exemplo, tua avó sofreu, tua mãe não vivencia, mas vem mais forte em ti. Então às vezes pode pular uma geração, pode pular a tua geração essa inclusão, esse pertencimento tem que aparecer num filho ou numa filha tua, porque daí tu ama, né, incondicionalmente, tu vai acabar incluindo. E muitas vezes ele tá ali só para representar, tá ali por, né, com uma atitude que é por o familiar que foi excluído. Isso acontece inconscientemente, gente. Então eu tô trazendo aqui esse fato, né, do quanto é importante tu receber a história do jeito que ela foi, né. E outra coisa que é muito legal também é que se a gente... Assim como a gente tem que pegar esses fatos, que a princípio, né, pelo nosso ponto de vista, pela nossa moralidade, são considerados pesados. Por exemplo, se eu chego aqui e digo pra ti, tu tem que incluir daqui a pouco um parente abusador, tu tem que incluir um parente ladrão, assassino, porque eles pertencem. Imagina tu que nasceu nesse sistema. O fato de a gente nascer num sistema nos garante o pertencimento, né? Ou seja, se eu nasci na minha família, né, se eu sou filha do José Antônio Lopes de Medeiros, da Vera Beatriz de Medeiros, eu pertenço ao sistema, né? O sistema de toda a família dos meus avós, né, que fizeram meu pai, dos meus avós que fizeram minha mãe, e de todo mundo que veio antes. Eu faço parte. No momento que a gente consegue receber e reconhecer esse pertencimento, a gente não precisa mais ter amor cego, de ficar repetindo situações, de ficar repetindo padrões. Quando isso é internalizado da gente de forma natural, eu pertenço, eu paro de ficar buscando me encaixar. Porque a gente começa isso, né, eu tô aqui falando em microcosmo, que é dentro de um clã familiar, né, visando a constelação sistêmica. Mas agora eu vou convidar todos vocês que estão aqui, e olha só que legal, terminou de entrar minha prima, eu falando aqui em clã, em sistema, né, entrou aí a Dudinha, que é a minha prima. Gratidão, né, por estar aqui nessa live. Então assim, ó, se a gente pertence, voltando, microcosmo, a família, nasceu naquela família, nasceu daqueles pais, daqueles avós, faz parte daquele sistema, é uma garantia que tu tem, pertencer. Muitas vezes a gente não recebe essa informação de maneira natural. E a gente fica tentando se encaixar. Ou seja,
copiando situações. Bom dia, prima, legal te ver aqui. E a Duda, ela é psicóloga, então também tem toda uma questão, né, na psicologia, como é que funciona isso, pai, mãe e familiares. Mas enfim, agora eu quero levar vocês para um contexto. Percebam a energia agora, baixem as barreiras para receber essa informação e a gente vai agora para um espaço de macrocosmos, né? Falamos aqui dos ancestrais desse corpo que nasceu nessa família gerada, né? Da genética de 50% desse pai e 50% dessa mãe. Agora vamos dar um passo mais adiante. E se a gente falar numa ancestralidade do nosso ser infinito, que já viveu outras vidas e que escolheu estar nessa família, né? Nesse planeta, e que, na verdade, nós somos herdeiros dessa Terra, do planeta Terra. E se a gente, só pelo fato de estar aqui com o corpo, nessa Terra, e ter uma ancestralidade que nos permitiu estar aqui, conseguir se dar conta e reconhecer o quanto a gente pertence a esse planeta, ao invés da gente ficar tentando se encaixar e ser igual a todo mundo, numa utopia de que a gente precisa se encaixar. Quando, na verdade, se a gente já tá aqui, nasceu, de fato, a gente pertence ao nosso lar, a gente pertence a esse planeta, né? A natureza, a vida, ela é próspera, ela não é caprichosa, né? Tipo, se ela nos permitiu estar aqui, é porque a gente pertence e algo muito grandioso a gente tem pra fazer aqui, né? Nós somos seres grandiosos, a gente é um presente também para esse planeta. Então, como seria receber essa informação quando tu escuta isso? Ou tu que vai ver essa live depois, quando entra essa informação pra ti, que tu já, né, verdade, eu vou fazer em forma de pergunta, verdade, tu pertence a esse planeta? Tu tem um propósito aqui? Tu é grande? Tu tem uma grandeza? Quando tu escuta isso, não fica leve? Não dá assim um, uau, não te dá uma força só de ouvir isso? Então, se tu conseguir receber essas informações na íntegra e de alguma maneira tirar isso que está no inconsciente, muitas vezes escondido, o quanto tu vai parar de tentar se encaixar? Se encaixar no comportamento para pertencer, né? Ser a boazinha da casa, ser a boazinha do teu grupo, ser a boazinha para os teus clientes. E muitas vezes a gente faz isso só com a utopia que isso vai fazer com que a gente pertença. Quando na verdade, gente, a gente já pertence. Nascemos nessa terra, a gente pertence. Pertence ao nosso clã. E a gente tem toda uma ancestralidade que veio antes, preparando esse caminho para que a gente estivesse aqui. Então, poxa, se a gente consegue olhar para isso desse ponto de vista e daqui a pouco, assim, ó, poder realmente tomar a vida de quem veio antes pelo preço que custou para eles, porque teve um custo. Assim como tem um custo pra gente preparar o caminho para quem vai vir depois. Isso é se empoderar do seu lugar, é se colocar no seu lugar de poder, né? No quebra-cabeça que é o mundo. Primeiro na família e depois num sentido de macrocosmo. Por que todo esse papo? Porque isso é sobre receber. Se tu recebe isso, se tu recebe a tua grandeza, se tu recebe a tua história dos teus ancestrais exatamente do jeito que foi, se tu te coloca no teu lugar de poder, nesse quebra-cabeça, tudo começa a se encaixar. E aí tu começa a receber de tudo. Melhora teus relacionamentos familiares, no trabalho, relacionamentos amorosos. Tu começa a ter relacionamentos mais alegres, mais divertidos, mais nutritivos pra ti. Tu começa a ter receber mais das tuas habilidades e capacidades que muitas vezes tu nem sabe que tem, porque tu tá tentando se encaixar num emprego, tá tentando se encaixar numa escolha que não é tua, muitas vezes é de um familiar, né? Ou é de um grupo social. Tu sai dessa utopia, só de ouvir, tentar se encaixar não pesa pra vocês? Não dá um cansaço? Eu só de falar, tipo, dá um cansaço. Então assim, ó, se tu consegue sair de tudo isso, tu começa a receber das tuas capacidades e habilidades que tu tem e nem sabe que tem. Tu consegue realmente, assim, ó, abaixar tuas barreiras no teu lugar de poder e receber essa força de quem veio antes de ti, né? Porque tu é o sonho desse pessoal todo aí, dessa galera, desses ancestrais. Tanto desses ancestrais do corpo físico, que é a tua família atual, quanto dos ancestrais, né, do teu ser infinito, que vieram, né, prepararam esse planeta, e sabe lá, né, de onde a gente vem. E aí seria devagar muito falar sobre isso nessa live. Aí fica pros cursos, né, ou pras dinâmicas, quando quiserem, chamem para participar. E é sobre isso.
Por que eu tô falando tanto nessas coisas? Porque realmente esse mês de fevereiro eu escolhi, né, ampliar, exponencializar o meu receber em todos os sentidos. A gente vai fazer um trabalho dia 11, que é uma classe introdutória do Access, onde a exponencialização desse receber é mais voltada para estar na disposição de receber de tudo, para criar dinheiro, porque o dinheiro ele é um reflexo do quanto tu tá disposto a receber, né? Mas concomitante, eu vou trabalhar com 3 dinâmicas sistêmicas nesse primeiro momento. Uma é hoje, que é receber a força da ancestralidade. Terça que vem é receber a vida e o sucesso da mãe. E na outra terça vai ser receber o impulso de ir para a vida, que é do pai, né? Então, perceberam que isso pode contribuir para vocês? Não tem pré-requisito. Hoje vai ser a primeira, ainda dá tempo de se inscrever, né? Vai ser hoje às 20 horas da noite pela plataforma do Google Meet. O preço tá um preço bem tranquilo, assim, ó, bem... Eu vou dizer pra vocês que o preço tá um troco diante do valor do que isso pode criar na vida de vocês. Se tu aí tá querendo prosperar mais, ficar mais alegre, mais leveza em 2025, como seria, né, fazer essa escolha? Lembrando que essa é uma pequena escolha, que pode te levar, né, para um espaço de mais grandeza. Existem outras escolhas também. Meu convite é que tu não fique aí parado, né, fora do teu lugar, tentando se encaixar, né, que nem um ratinho na roda de hamster, correndo, gastando energia, escoando energia e sem ir pro teu lugar de poder, né? Então, é sobre isso, gente. Gratidão a quem esteve aqui ao vivo comigo. Convido vocês, né, pra... Como seria se isso fez sentido pra vocês, se durante essa nossa conversa aqui vocês lembraram de alguém, manda essa live, né? Deixa um like, deixa um comentário. E pra ti que de repente pensou em fazer essa dinâmica sistêmica, acha que isso de alguma maneira vibrou, né, contigo, tá buscando receber essa força, tá se sentindo na procrastinação, né, meio fadigada, meio fadigado, sem saber pra onde ir, como seria, né, vir pra essa dinâmica e receber essa força que vem da ancestralidade? É sobre isso, então, né? Um beijo. E até a próxima live, gente. Gratidão. Gratidão a vocês que vão assistir depois também, né? E qualquer coisa, Má, que hoje eu não posso, eu tenho um compromisso, não vou poder participar, mas me interessou fazer uma constelação. Me chama, vamos agendar a tua constelação, né? Ou se organiza para participar da semana que vem das outras dinâmicas. Lembrando que quem fizer essa dinâmica hoje ganha desconto nas próximas 2. Então, aproveitem que eu tô a fim de presentear, porque eu também tô escolhendo receber, né? De todo mundo e de todas as energias possíveis.